Olá, neste vídeo eu estarei te ensinando a resolver um 7x7. Para resolver um 7x7, você precisa saber resolver o 6x6, o 5x5 e o 4x4. Se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar o link deles na descrição para você aprender eles primeiro, porque a gente vai usar exatamente os mesmos conceitos aqui no 7x7. O 7x7 tem centros fixos, então ele não é que nem o 6x6, que pode trocar centro de lugar, né? Então eu não posso trocar o verde com o branco, por exemplo, ok? Então, isso significa que a gente vai começar pelo branco, a gente faz o amarelo. É exatamente o tutorial do 5x5 e do 6x6 que eu já ensinei, ok? Então, a gente vai usar os mesmos conceitos aqui para resolver o nosso 7x7. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa barrinha branca. Opa, pop não. Pop essa hora não, por favor. Pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer é a nossa barrinha branca em volta do centro branco, tá? Então, juntei aqui já 4 peças, juntei as 5 e fiz uma barrinha branca, tá? Por isso que eu tô falando que você já tem que saber resolver o 5x5, o 4x4 e o 6x6, porque eu não vou explicar tudo de novo, porque vai ficar muito repetitivo e eu já ensinei tudo isso, tá? Então, a gente vai continuar resolvendo ele. Ó, fiz a outra barrinha, tá vendo? Vou fazer a barrinha de fora agora. Isso aqui vai ser mais uma resolução comentada, né? Porque, que nem eu falei, se você já sabe resolver os outros cubos, então você já sabe resolver um 7x7 também. Fiz a barrinha de fora, agora eu vou fazer as outras duas, tá? Então, juntei mais uma barrinha, joga pra cima, falta só a última barrinha do meio. É normal que você fique um pouco perdido na hora de resolver o 7x7 na primeira vez, né? Você não sabe qual peça vai aonde. Mas isso aí é totalmente comum, normal, tá? Eu também tive minhas primeiras dificuldades, depois de um tempo eu aprendi. Então, ó, resolvi o nosso centro branco, agora vamos fazer o nosso centro amarelo. Então, faz a barrinha do meio primeiro, ó, fiz a barrinha do meio, e agora a gente começa a trabalhar nas barrinhas que estão em volta. Tá? Então, caramba, cadê? Aqui, ó, fiz mais uma barrinha, joga pra cima e desce, né? Vamos fazer a barrinha que fica do lado dela, então agora. Cadê? Aqui, ó. Fiz mais uma barrinha, joga pra cima e volta, tá bom? E a gente vai fazer isso durante toda a resolução do cubo. Então, fiz mais uma barrinha e agora eu vou fazer a última. Ok? Fiz mais uma, joga para cima e volta. E aí, resolvi o meu amarelo. Vou fazer o verde, por exemplo, porque o verde já está praticamente... Tem as peças muito boas aqui. Vou continuar fazendo as minhas barrinhas. Então, fiz mais uma barrinha verde, joga ela para cá, para juntar verde com verde. Opa, na verdade, isso aqui vai ficar bom assim. Fiz mais uma barrinha verde. Vou fazer a próxima aqui, ó. Mais uma barrinha verde, posso juntar. Agora, faltou a nossa última barrinha verde aqui. Tá vendo? Mais uma barrinha verde e posso juntar. Fiz o meu centro verde. Vamos fazer agora o nosso centro vermelho. Então, fiz a minha barrinha vermelha. Mais uma barrinha vermelha. Vou fazer... Cadê? O que fica bom fazer aqui? Nada. Mais uma barrinha vermelha, tá vendo? Tô quase terminando aqui o vermelho, vou fazer as duas aqui da direita. Então, mais uma aqui, falta mais a última barrinha aqui. Então a gente faz isso aqui, opa. Pronto, terminei o meu centro vermelho. Vamos fazer agora o centro azul. Então, aliás, nos últimos dois centros, né? Eu tava quase esquecendo, eu já ia fazer pelo método mais avançado. No centro azul, nos últimos dois centros, a gente usa os comutadores, né? Então, são aqueles mesmos comutadores que eu já ensinei para vocês no vídeo do 5x5 e do 6x6, né? Então, eu vou alinhar, por exemplo, ó, essa parte aqui é a parte que precisa de um pouquinho de atenção, ok? Nos últimos dois centros, eu vou até desfazer essa barrinha aqui para fazer a parte longa, que é a parte mais chatinha de fazer, ó. Então, tá vendo? Meus últimos dois centros aqui já totalmente bagunçados. Eu vou trocar, então, cada pecinha laranja com cada pecinha azul até resolver os dois centros, né? Então, é a mesma coisa, ó. Por exemplo, esse canto aqui, laranja, pode trocar com esse canto azul, né? Então, sobe ele, gira em cima, sobe à direita, volta. Desce, gira em cima, desce e volta. Terminei, troquei os dois cantos.
Vou fazer isso com o próximo canto, ó, esse canto laranja aqui. Tá vendo? Troco esse canto laranja com esse canto azul. Então, vou fazer os comutadores que eu já conheço. Você pode ver que eu já troquei, então, todos os cantos azuis. Vou fazer a mesma coisa para as peças de dentro. Então, as peças de dentro sempre tem que estar na esquerda para cima, tá? Se não tiver como estar na esquerda para cima, por exemplo, esses laranjas aqui, ó, eles estão para cima apenas, né? Eles não estão para a esquerda, eles estão exatamente no meio do cubo. Então, eu deixo eles somente na esquerda, ok? Então, eles ficam aqui, ó. Vou trocar, por exemplo, esse meio laranja aqui com esse meio azul aqui, ó. Então, sobe, gira em cima, sobe essa camadinha do meio, volta. Desce, gira em cima, desce a camada do meio, volta. Troquei. Vou trocar então esse laranja com esse azul. Então, eu deixei ele para a esquerda e para cima, né? Então, eu vou subir essa camada aqui onde ele está, gira em cima. Eu tenho que girar a camada da direita, porque ele está aqui em cima, ó. Então, gira a camada da direita, volta. Desce a camada da esquerda, gira em cima, desce a camada da esquerda, volta. Troquei, tá vendo? E vou repetir exatamente o mesmo processo. Então, vou trocar esse meio aqui, por exemplo, com esse meio azul. Então, sobe esse meio laranja, gira para cima, sobe o meio, a camada do meio, volta. Desce a camada do meio, gira em cima, desce a camada do meio, volta. Fiz um rostinho, olha só que bonitinho, fiz um robozinho. Vamos continuar, esse canto com esse canto. Então, ó, vou subir esse laranja para cá, você vê que ele está na camada do meio, né? Então, sobe a camada do meio, gira em cima, sobe a camada do meio, volta. Desce essa camada, gira em cima, desce essa camada, volta. Vou trocar esse canto com esse canto. Então, esse troca com esse. Então, sobe, gira em cima, sobe, volta. Desce, gira em cima, desce, volta. Vou trocar agora esse aqui com esse aqui. Então, esse troca com esse. Então, sobe, gira em cima, sobe, volta. Desce, gira em cima, desce, volta. Esse aqui eu troco com esse. Então, esses dois aqui, ó, esse canto com esse canto. Então, sobe, gira em cima. Opa, pera. Sobe, gira em cima, sobe, volta. Desce, gira em cima, desce e volta. E agora eu vou trocar esse aqui com esse aqui, ó. Esse meio com esse meio. Então, sobe, gira em cima, sobe e volta. Desce, gira em cima, desce e volta. E agora a gente cai no mesmo caso do 5x5 e do 6x6, onde a gente junta as cores iguais, então branco com laranja, troca e volta, né? E repete isso até resolver. Então, branco com laranja, ó, vou juntar com esse branco e laranja aqui. Então, juntei, tá vendo? Branco com laranja, tira do caminho e volta. E a gente repete isso até resolver, ó. Branco com laranja, tira do caminho e volta. Aqui, ó, branco com laranja, tira do caminho e volta, tá bom? E aí, fiz o meu primeiro meio branco e laranja. E vou repetir isso para todos os outros. Então, eu vou fazer aqui novamente, que nem no 6x6, eu vou utilizar um método um pouquinho mais avançado para agilizar um pouco, para esse vídeo não ficar extremamente longo, tá? Então, ó, fiz mais um, vou trocar com esse aqui, por exemplo, vou continuar fazendo. Então, ó, juntei vermelho com branco, vermelho com branco, troca por um que não está resolvido. Vou fazer agora o branco e azul, porque ele está fácil de resolver, ó. E troca por mais um que não esteja resolvido. Fiz todos os meios em volta do branco, jogo o branco para baixo e faz todos os meios que estão em volta do amarelo agora, tá? Então, a gente pode fazer assim, ó. Fiz o... aliás, não fiz não. Falta mais um aqui, cadê? Aqui, ó. Fiz o azul e amarelo. Ó, o vermelho e verde, como é que tá fácil de fazer, ó. Então, vou fazer o vermelho e verde. Agora faz o laranja e azul. Tô fazendo laranja e azul porque ele tá fácil de fazer, tá bom? Então, laranja e azul, troca por um que não esteja resolvido e termina ele. Pronto. Terminei tudo que estava em volta do amarelo e em volta do branco. Exatamente como no 5x5, agora eu vou trocar esses dois que estão na minha frente por dois que estão resolvidos, tá vendo? Vou botar eles lá para trás e vou resolver agora, por exemplo, o laranja e verde, ó. Do mesmo jeito que a gente já viu lá no 5x5, a gente continua fazendo aqui, tá? É exatamente a mesma coisa, não muda nada. Então, ó, vou fazer aqui, por exemplo, ó,
branco e verde, vou juntar com branco e verde, ó. Encaixei, tira do caminho e volta. Agora, o vermelho e azul também está muito fácil de fazer, ó. Então eu vou aproveitar para fazer o vermelho e azul já, ó. Juntei vermelho e azul, troca, volta, tá bom? Vermelho e azul de novo, ó. Então troquei vermelho e azul, troca e volta. E aí a gente chega nos dois últimos meios, né? Usando exatamente o mesmo método do 5x5 e do 6x6, a gente chega nos dois últimos meios do 7x7 também. Então eu vou resolver o branco e verde, que já está resolvido, tá? Então eu vou colocar esse cara aqui embaixo, ó. Tá vendo? Coloquei ele aqui embaixo, trago a posição dele para frente, inverte ele de novo e traz a posição dele para trás. E aí você pode ver que eu terminei o branco e verde exatamente da mesma maneira que eu já expliquei o 5x5 e o 6x6. E aí a gente chega no último meio. O último meio pode ter paridade também, assim como no 4x4, no 5x5, no 6x6 e no 7x7. O que eu recomendo você a fazer nesse caso? Quando você tiver esse caso aqui de peças intercaladas, ó, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, nesse caso você vai ter que fazer a paridade duas vezes, tá bom? O algoritmo de paridade duas vezes. A primeira vez você vai fazer com as camadas de dentro e a segunda vez você vai fazer com as camadas de fora. Por quê? Primeiro a gente inverte os meios que estão aqui no meio, e depois a gente inverte os meios que estão fora. Olha só. Então, estou fazendo o algoritmo de paridade do 4x4 com as camadas de dentro, tá vendo? Arrumei os meios que estão no meio. Agora eu vou arrumar os meios que estão por fora. Opa. Beleza? E aí você pode ver que o vermelho e o amarelo agora estão resolvidos também. E aí, a resolução é igual de um 3x3 novamente, tá? Então você pode usar aí o seu método de camadas para resolver o 7x7, não tem problema nenhum. Ele funciona exatamente igual a um 3x3. E por ser um cubo ímpar, então a gente sempre vai ter 0, 2 ou 4 meios amarelos, né? Então a gente não vai ter nenhum problema de paridade de meio, porque a gente já fez os algoritmos de paridade quando a gente estava resolvendo o último meio, ok? Então, vamos lá. Resolve os meios. Eu também não vou ter problema de paridade de cantos da cruz amarela, porque é um cubo ímpar. E a gente não tem paridade de canto em cubos ímpares, ok? Então, resolve mais uma vez. E aí, sobrou agora os últimos cantos amarelos para a gente resolver. Beleza? E é assim que se resolve um 7x7. Exatamente da mesma maneira que a gente resolve um 5x5 e um 6x6, ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.